turminha do terceiro AD. Nós estamos estudando as aulas 18 e 19 da página 110, capa 3, tá? E nós estamos estudando as bases ou hidróxidos. Como são duas aulas, na primeira parte eu dei a teoria. Agora, na segunda parte da aula, nós vamos, das aulas, né? Porque na verdade são duas, nós vamos estudar, nós vamos fazer os exercícios, tá bom? Então, da página 110, o primeiro exercício. Abriram aí na página 110? Todo mundo abriu? Eu espero um pouquinho. Isso, boa. Então, o primeiro está escrito assim: escreva a equação de dissociação das bases e a nomenclatura de cada uma delas. Então, vamos lembrar, os ácidos sofrem ionização. Por quê? Porque os ácidos são moleculares. Quando em água, eles formam íons que não existiam. Então, ionização. As bases não. As bases são iônicas. Então, em água, simplesmente os íons, né, do retículo cristalino separam-se. Dissociação iônica. Então, vamos fazer. Do A, ele quer que a gente faça dissociação do KOH. Olha lá, dissociar é colocar essa base em água, vai separar o primeiro. O primeiro sempre é o cátion. Todo o resto que aparecer é o ânion, tá bom? Então vamos lá ver. Eu vou ficar com o K separado do OH. Como o OH é sempre menos, isso eu tenho que decorar, OH é sempre um menos, logo o K, que é o potássio, o cátion potássio, é um mais. Daqui a dissociação, então, isto é um sólido, e aqui a gente colocaria aqui, aquoso, tá? Vamos dar o nome. As bases sempre começam com o nome do OH, que é o hidróxido. Hidróxido D. E agora o nome do cátion. O K é o potássio. Então o cátion não tem segredo, né? É só saber os símbolos químicos e a gente chega no nome do cátion. B. Ele quer do CaOH duas vezes. Olha lá. É só colocar em água. Vai haver separação do cátion do resto, do OH. Mas vejam, aqui são 2 de OH, portanto, 2 de OH, que nós já decoramos que ele é sempre um menos. Como eu tenho duas cargas negativas aqui eu tenho que ter duas cargas positivas. Então, não esqueçam, quando a gente coloca em água, dissociação, a gente não pode esquecer de colocar as cargas, porque dissociarem cátions e ânions. Vamos escrever o nome? A mesma coisa. Hidróxido, eu vou economizar tempo aqui, né? Vamos resumir isso. Hidróxido de... O que é Ca mesmo? É o cálcio. Depois o C, ele quer do AlOH3. Olha lá, vamos colocar em água, dissociação,
vai haver separação dos íons, dissociação iônica. O primeiro sempre é o cátion, mas todo o resto é o ânion, que é o OH. Só que nós temos 3 de OH. E nós decoramos que o OH é sempre menos. 3 cargas negativas, logo a carga do cátion alumínio, 3 cargas positivas. O nome dele, vamos reduzir aqui, hidróxido de alumínio. A L é o alumínio. Bom, no segundo, ele dá os cátions Li+, que é o lítio, Mg2+, que é o magnésio, o Fe2+, que é o ferro. Só cuidado. Na parte que eu dei da teoria aqui, vamos lembrar, ferro, quando eu for procurar na tabela de cátions, tem o ferro 2+ e o 3+. Então, nesses casos em que o cátion tem 2 cargas diferentes, eu tenho que indicar quem é. Então, tem o ferro 2 e o 3, aquele deu ferro 2. A mesma coisa acontece com o cobre 2+. O cobre existe o cobre 1+ e o cobre 2+. Então, nós temos que indicar cobre 1 e, no caso aqui, cobre 2. Então, ele quer que a gente escreva a fórmula e dê o nome das bases formadas por esses cátions. Então, vamos começar do lítio. Deixa eu ver, tem letrinha aí? Não. Então, o lítio é assim. O lítio está escrito aí no enunciado que ele é mais. OH nós já decoramos que é sempre menos. Mais menos eu cancelo. Portanto, a fórmula ficaria LiOH. OH é o hidróxido, D, Li é o lítio. Depois o outro que ele deu foi o magnésio. Ele falou que o magnésio tem 2 cargas positivas. E o OH, nós sabemos, sempre negativo. Eu falei o seguinte, para a gente igualar as cargas, porque aqui não houve problema nenhum, uma carga positiva anula uma carga negativa. Aqui não. Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou copiar esse 2 aqui e esse 1 vem para cá. Isso sempre dá certo. Olha aqui, a partir do momento que eu ponho o 1 aqui e o 2 aqui, eu vou ficar com 2 de OH, 2 cargas negativas, portanto. E vou ficar com 1 de magnésio, que tem 2 cargas positivas. Então, a gente cruzando assim esses numerozinhos, sempre dá certo, tá? É um artifício que sempre vai dar certo. Então, vai ficar Mg, OH. Só tomem cuidado aqui. Se eu colocar esse 2 aqui, esse 2 vai ficar só do hidrogênio, quando na verdade não é. São 2 de OH. Portanto, eu tenho que colocar entre parênteses. Portanto, o nome desse carinha aqui, hidróxido de magnésio. Mg é o magnésio. O outro que ele pediu, o ferro 2. Então, ferro 2+, para formar uma base, eu tenho que colocar o ânion OH-. Mesmo artifício, 1 para cá, 2 para lá. Fe,
OH duas vezes. Só que aqui vamos lembrar, existe o ferro 2 e o outro é o ferro 3+. Nos casos em que íons apresentam duas cargas, eu tenho que indicar. Então aqui eu tenho que escrever hidróxido de ferro 2. Esse 2, em algarismos romanos, significa que é o ferro 2. Se fosse o ferro 3+, ficaria hidróxido de ferro 3. O outro é o cobre 2+. Então, mesma coisa, olha aqui. O cobre 2+, para eu montar a fórmula de uma base, eu preciso sempre do H, que é sempre 1-, e uso aquele artifício, né? Cobre OH duas vezes. Portanto, o nome desse carinha aqui é hidróxido de cobre cupro, né? Cu é o cobre, e no caso aqui é o cobre 2. Eu tenho que colocar por quê? Porque existe o cobre 1. Notem que no lítio eu não coloquei hidróxido de lítio 1, porque o lítio só tem uma carga, ele é sempre 1. A mesma coisa hidróxido de magnésio. Não houve necessidade de eu colocar hidróxido de magnésio 2, porque o magnésio só tem uma carga, ele é sempre 2+. Bom, vamos fazer o terceiro exercício. Deixa eu apagar aqui. Rapidinho, a luz é pequenininha, é VACT, VUP. Então lá vai. Ele pede assim, no terceiro exercício, ele pede para a gente fazer a associação dessas bases. Então a base número 1 é o hidróxido de lítio. A base número 2 é o hidróxido de magnésio. A base número 3, quem sabe o que é Ba? Boa, é o bário. Hidróxido de bário. E, finalmente, o hidróxido de cobre. Turminha, percebam aqui o seguinte. Como aqui é sempre OH-, eu sempre vou ter uma carga negativa para o OH, né? E para formar a base eu tenho que ter OH. O outro é o cátion. Se eu tenho uma carga negativa, esse cátion vai ter uma positiva. Então, esse hidróxido de cobre, diferentemente do exercício anterior, ele é hidróxido de cobre 1. Tá legal? Mas vamos lá associar. Vamos ver. Em primeiro lugar, esse carinha aqui, ele só tem um H, ele é uma monobase. Segundo lugar, quanto à solubilidade, vocês estão lembrados que da família 1A todos são solúveis em água? Então ele é solúvel. E aí no terceiro ele pergunta a força. Toda base solúvel é forte. Agora vamos ver o hidróxido de magnésio. Como tem 2 de OH, é uma dibase.
é uma dibase insolúvel. Se vocês pegarem aquela tabelinha da aula passada, vocês vão ver que da família 2A, Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão, somente são solúveis o cálcio, estrôncio e o bário, tá? Então, isso aqui é o magnésio, é insolúvel. Se é insolúvel, ela é fraca. Hidróxido de bário também é uma dibase. Só que é uma dibase agora solúvel. Lembra? Solúvel é casou-se com o senhor Barão. Então essa é solúvel. Se é solúvel, é uma base forte. E finalmente, hidróxido de cobre é uma monobase. Só tem um OH. Olha lá, o cobre não é um metal alcalino, nem alcalino terroso e nem o NH4, né? Que são bases solúveis. Então, esse hidróxido de cobre 1 é insolúvel. Se é insolúvel, é uma base fraca. Então, agora, vamos associar o hidróxido de lítio corresponde a que letrinha aqui? Ele é uma monobase solúvel em água e forte. Então, corresponde ao B. De base insolúvel e fraca, corresponde ao C. De base solúvel e forte, corresponde ao D. E monobase insolúvel e fraca, corresponde ao A. Então, a associação aqui é essa daqui, da alternativa B. Fica B, C, D e A. Simples assim. Agora ele quer que a gente faça as associações aqui. Associações, eu não coloquei na teoria para vocês, porque tem aqui no livro de vocês, na apostila, as características das principais bases. Então, só vamos resolver os exercícios. Bom, número 1 aqui está escrito gás de cheiro forte e irritante. Turminha, a única base que é gás, todas as bases são sólidas, compostos iônicos. A única base que é gás é aquela base molecular, o NH3, que vai formar NH4OH. Portanto, coloque aí a letrinha C. Então, na frente do 1 é C. Deixa eu colocar aqui o exercício número. Então, na frente do 1, vocês vão colocar C. Depois 2, produção de sabão. Quem produz sabão é tanto hidróxido de sódio, a soda cáustica, como o hidróxido de potássio. Aqui não tem hidróxido de potássio, tem o hidróxido de sódio. Portanto, na frente do 2, coloquem A. Conhecida como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. Eu falei, quando o pedreiro ele vai fazer argamassa, ele joga aquele pó branco, chamado cal virgem, ele joga em água. A partir desse momento, a gente obtém o hidróxido de cálcio, que tem todos esses nomezinhos aqui.
cal hidratada, é lógico, foi jogado na água, cal extinta ou cal apagada. Portanto, o 3 é o hidróxido de cálcio. O 3 é o D. Número 4, base molecular. Minha única base molecular é o gás amônia. Portanto, de novo aqui, vamos colocar a letrinha C também. Então, além de ser um gás de cheiro forte e irritante, gás amônia, ainda é a base molecular. Depois, principal componente do leite de magnésia. Minha principal componente do leite de magnésia, como o nome já está dizendo, é o hidróxido de magnésio. Portanto, está aqui na letrinha B. Depois vem o outro. Produzida durante a floculação no tratamento de água. Bom, então água de piscina, a gente coloca um sal chamado sulfato de alumínio. Ele sofre hidrólise salina, e se transforma em hidróxido de alumínio, que é uma substância gelatinosa que vai decantar mais rapidamente as partículas em suspensão, tá? Decantação. Então, essa floculação aqui ocorre, o número 6, corresponde, portanto, ao E, hidróxido de alumínio. Continuando aqui. O 7, utilizada como antiácido. Bom, utilizada como antiácido, é o 7, não é isso mesmo que eu peguei? Não, o 7 é encontrada em produtos de limpeza. Em produtos de limpeza, a gente encontra amoníaco. Então, Ajax com amoníaco, Fúria com amoníaco e assim por diante. Então, é o C. Se lembra? O gás amônio em água dá origem ao hidróxido de amônio, conhecido no comércio como amoníaco. Agora sim, 8. Utilizada como antiácido. Minha daqui são duas utilizadas como antiácido. Primeiro, hidróxido de magnésio, que nós já vimos. No mercado, no comércio, ele é conhecido como leite de magnésia, tá? Se quiser nomezinho, leite de magnésia de Philips. Agora, o outro também é o hidróxido de alumínio. Tem algumas outras substâncias antiácidas que usam hidróxido de alumínio, tá bom? Como, por exemplo, um comprimido chamado Pepsamar. Então, vamos lá ver. Seria o B e o E. O 9 é encontrada na água de cal. Nós já vimos, quando o pedreiro joga lá o cal virgem em água, ele é transformado em hidróxido de cálcio, portanto, D. E, finalmente, conhecida como soda cáustica. Turminha, soda cáustica é o hidróxido de sódio. No comércio, soda cáustica. Tá legal? E para a gente terminar, o quinto exercício diz assim: deseja-se descobrir o caráter ácido-base de 3 soluções aquosas de aspecto semelhante, com auxílio de indicadores ácido-base. O resultado dos testes está exposto na seguinte tabela. Então, a solução X com fenófilo
fenolftaleína, se lembra o indicador? Eu ponho uma gotinha de fenolftaleína, se continuar incolor, ou é neutro ou é ácido. Só que ficou rosa aqui. Então, o meio, de cara, nós já sabemos que é básico, tá? Tornassol azul, continua azul. Tornassol é uma tirinha de papel, tem o azul e o rosa. O azul, ele continua azul e meio básico. Só que o rosa, em meio básico, também ele fica azul. Então, o X aqui trata-se de uma solução básica. Então, o X é uma solução básica, ou seja, uma base dissolvida na água. Depois o Y. Ele fala que fenolftaleína é incolor, então vamos lembrar. Fenolftaleína, eu pingo uma gotinha. Se a solução continuar incolor, pode ser ácida ou pode ser neutra, tá bom? Agora, tornassol azul. Continua azul, não modificou nada. Tornassol rosa, continuou rosa, não modificou nada. Então não houve modificação da cor nem da fenolftaleína, nem do tornassol azul, nem do tornassol rosa. Portanto, a solução Y é uma solução neutra. E finalmente, W, fenolftaleína incolor, pode ser neutra ou ácida. Só que com tornassol azul, ela ficou rosa. E com o tornassol rosa, ela continua rosa. Portanto, W É uma solução ácida. Então, nós usamos isso em laboratório para determinar se uma determinada solução é ácida, básica ou neutra. Então, nós temos que guardar isso daqui. A fenolftaleína incolor e meio ácido, rosa e meio básico. Tornassol azul, ele continua azul e meio básico, mas fica rosa em meio ácido. E o tornassol rosa, ele continua rosa e meio ácido, mas fica rosa também em meio básico. Então, o tornassol rosa continua rosa e meio ácido, uma voltinha, mas ele fica azul e meio básico. Na minha época, lá antigamente, a gente falava que era tudo azul naquela base, né? Então, a base é azul, só para lembrar isso daí. Falou, turminha. Até.